Fala galera, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, é o seguinte, atendendo alguns pedidos do pessoal que segue no Instagram, a gente vai fazer, vou fazer para vocês hoje um vídeo sobre o meu espaço de pintura, tá? Sobre a minha cabine de pintura aqui caseira, ela não é uma cabine profissional, e eu vou mostrar para vocês todos os pontos que eu errei quando eu fui fazer essa cabine, tá? E vou explicando passo a passo, vou mostrar tudo que ela tem, tá bom? E é uma cabine simples, mas que vem me atendendo aí há mais de 10 anos. Ela tem um nível de sujidade muito baixo, tá bom? E o intuito do vídeo, então, é mostrar para quem não tem uma cabine e está pensando em fazer, eu espero que esse vídeo ajude de alguma maneira. E bora lá, vamos conhecer como que eu fiz essa cabine e o que eu não faria nela. Vamos mostrar, apontar todos os defeitos de um espaço de pintura caseiro como esse, beleza? Bora lá. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar dessa cabine de pintura é justamente a porta e o que eu fiz aqui que está funcionando muito bem, com um custo bem baixo, e o que eu fiz nessa porta aqui, as coisas que eu fiz nessa porta aqui, que eu fiz errado. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz que eu acertei e faria novamente. Aquelas entradas de ar lá, aquele filtro que eu estou usando, é um filtro, adivinha, de espuma. Então o que acontece? Eu fui numa casa de espumas, tá? E pedi uma espuma 3 milímetros de colchão. Espuma simples, 3 milímetros, o pessoal usa para forrar várias coisas, né? Forro de porta de carro, costuma colocar aquela camadinha bem simples de espuma primeiro, depois usar o tecido. Então, aquilo ali nada mais é do que uma espuma de colchão 3 milímetros, suficiente para segurar todo o pó que entra daqui para lá e eventuais sujeiras, né? Tá bom? Então, essa espuma, ok, acertei, eu faria novamente, e com certeza eu usaria se eu tivesse que fazer desta mesma forma a porta, tá bom? Eu fiz com aquelas duas entradas de ar e com aquela entrada, aquela janelinha, justamente para, eventualmente, um cliente ver eu trabalhando lá dentro, ou mesmo eu dar uma olhada lá de dentro para fora e ver o que está acontecendo aqui, ou enfim, eu pedir para alguém esperar, ou fazer que eu já venho, ou enfim, para mim me comunicar lá de dentro sem precisar abrir a porta totalmente e deixei a janelinha. Quero ressaltar que quando eu fiz esse espaço de pintura, o técnico da marca de tinta que eu trabalho, ele estava por aqui e ele me orientou, ele falou, Capelli, eu faria toda a porta entrada de ar. É muito pouco essa entrada de ar, eu acho que você vai se arrepender. Bom teimoso que eu fui, né? Acabei não escutando o técnico e fiz só essas duas entradas. O que me fez, obviamente, se arrepender. Mas depois, para mexer tudo de novo, vocês sabem como que é. Dificilmente a gente vai consertar, né? Ou você acerta de primeira, ou você vai depois conviver com aquele erro por muito, muito tempo. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, erro já na entrada, na porta. Eu não faria mais aqueles espaços pequenos, eu usaria, de preferência, quase toda a porta, tá bom? Eu faria aquela entrada de ar nas duas portas ali, praticamente todas elas. Talvez eu deixasse uma janelinha no meio, assim como eu fiz ali, nos dois lados, imitando uma cabine profissional, né? Mas eu faria a maior quantidade possível, né? O maior espaço possível de entrada de ar. Então o primeiro erro que eu cometi já foi de cara na porta da cabine. Não faria mais. Se hoje eu fosse refazer ou fazer outra, eu já deixaria com um volume, com uma entrada de ar maior possível, porque o volume de ar que entre na cabine, ele seja suficiente para dar vazão. Porque da mesma maneira que tem um local que está sugando lá pelo exaustor, tem que ter um local aqui que esteja entrando a mesma quantidade, o mesmo fluxo de ar. Senão fica incompatível. Entra pouco ar aqui e puxa muito ar aqui. Resultado disso é uma pressão danada, até para você puxar aquela porta ali, você precisa fazer força porque ela puxa a porta. O exaustor que eu tenho, logo a gente vai falar sobre ele, é um exaustor com uma capacidade de troca de ar muito grande, tá bom? Então, volume, né, espaço de entrada de ar. Vai fazer uma cabine? Procure usar o máximo possível, ok? Se for possível, toda a porta, de preferência. Essa porta eu quero lembrar que ela abre uma para cada lado, ela não é uma porta que corre, né? Nem uma porta que sobe, nem que desce. A porta de subir que enrola eu acho que não seria possível, porque senão como é que colocaria os filtros, né? Isso vai ficar frouxando a sujeira, vamos dizer assim, uma porta de subir e descer. Então, no meu ponto de vista, a porta mais adequada foi essa de abrir para um lado e abrir para o outro. Eu fiz aqui dividindo, né? Então, os dois espaços aí para que ela abram estilo porta de salão, mais ou menos, né? Então é isso aí. Esse é um erro que eu não cometeria, ok? Que é deixar pouca entrada de ar. Segunda coisa que eu fiz nessa porta, que eu não faria novamente. Primeira coisa, quando eu fiz essa porta, eu fiz ela com uma estrutura de tubo, uma estrutura tubular, e eu imaginei forrar, né, tampar essa estrutura com alguma coisa que fosse leve. Logo, o que eu usei? Usei Eucatex.
Na minha região eles chamam de Eucatex, mas é aquele forro de pia, forro de guarda-roupa, aquela madeira fininha de MDF, que ela é de 3 milímetros também. O que acontece com aquela madeira? Com o tempo ela vai, obviamente, apodrecendo. É MDF, então você trabalha num ambiente onde está sempre lavando, né? Ou a própria umidade que vem de fora, ou quando você lava a cabine vai sempre molhar esse MDF. Então, o MDF 3 milímetros não funcionou. Tive que pensar em alguma outra solução, porque eu tinha que estar sempre trocando, porque estava sempre apodrecendo nas bordas da porta esse MDF, ok? Então, não funcionou MDF 3 milímetros. Qual foi a solução que eu pensei, né, ao longo de todo esse tempo? Fazer, então, o meu desafio era colocar um material que fosse leve, porque a porta ela é muito grande, então faz com que ela pese muito, então meu desafio era encontrar um material leve. Então, eu procurei esse PVC expandido, tá? Acho que é 1,5 mm, se não me engano, de espessura, esse PVC expandido. PVC expandido, para quem não sabe, é aquele material que o pessoal usa para fazer letras, né, nas fachadas e tal. Então, mas um material extremamente leve, ele é quase que um papelão, ele é quase uma cartolina, ele é muito leve e muito fácil de trabalhar, muito fácil de cortar. O problema é, como vocês estão vendo, que ele é um material extremamente vulnerável, vamos dizer assim. Então, chega mais perto para você dar uma olhadinha, ó, ele já, onde está essas fitas aí, onde ele já quebrou, né? Olha aqui, aqui tem umas entradas que ele quebrou também, até de encostar com o carro aqui, ou eventualmente se alguém vier, ó, e se encostar de qualquer jeito aqui, vai com certeza quebrar ele, porque ele não oferece resistência nenhuma. São vários pontos, ó. Tá vendo? Quebrou aqui, quebrou na parte de baixo. Então, esse material, ele não oferece resistência. É bom de se trabalhar, é leve, porém, ele é bem frágil. Então, qualquer coisa aqui vai acabar, até a unha, se você apertar com força aqui, vai marcar. Não é um material que eu usaria novamente, tá bom? Veja que ao longo de todo o tempo que eu tenho esse espaço de pintura, várias e várias vezes eu fui trocando pelo Eucatex, até porque, há alguns anos atrás, eu falei 10 anos, mas até mais de 10 anos eu tenho esse espaço aqui. Há algum tempo atrás a gente não tinha disponível esse material aqui com facilidade. Obviamente que ao longo, né, dos anos, vão passando dos anos, vão surgindo novos materiais e a gente vai tentando se adaptar. Esse material já deve ter em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu coloquei aqui na porta da cabine, e eu não usaria ele novamente também devido à sua fragilidade. Fácil de limpar, mas muito frágil. Fácil de administrar ele na porta, porém muito frágil. Ok? Então, Capelli, mas você já usou o Eucatex, já usou esse PVC expandido e não funcionou. Você nunca pensou em fazer de lata? Boa, xará, é isso aí. No primeiro momento, ali no passado, eu não pensei em fazer de lata. Lembra que eu comentei a respeito do peso? Pois é, eu não pensei em fazer de lata devido ao peso, né? Fechar tudo isso de lata. Eu achei que seria muito, iria ficar muito pesado, ia trazer problema nas minhas dobradiças, ia fazer que esse portão ficasse me dando problema. Porém, eu vou dar o braço a torcer e possivelmente eu vou trocar agora, nessa próxima vez que eu for trocar esse material aqui, que não pode demorar muito, porque como vocês estão vendo já está até feio, né? A porta da minha cabine é justamente a porta, ela fica de frente para o portão de entrada do centro. Então todo mundo que chega, a primeira coisa que vê é essa porta aqui, tá bom? Uma das soluções que eu pensei para essa parte feia aqui, e talvez não mexer nesse momento, seria mandar confeccionar uma lona, e nessa lona ter a pintura assim como lá dentro, falando oficina Capelli, né, pinturas premium, enfim, pintura de excelência, ou talvez a foto de uma pessoa pintando um carro, talvez seria uma solução para eu colocar aqui na extensão das duas portas e fazer com que essas portas fiquem mais bonitas, né, para quem chega e vê, assim, de primeira, que é o que aparece em primeiro lugar, né, é a porta da estufa. Então, voltando para a questão da lata, possivelmente quando eu for trocar aqui, eu vou trocar assim dessa vez por lata, vou tentar comprar... Tentar não, vou comprar chapa galvanizada. Eu acho que tem chapa extremamente fina e leve já hoje em dia, né? E obviamente vai ter que fazer pintura daí nela, né? Pintar de branco. E enfim, então Eucatex reprovado, não deu muita manutenção. Então o que acontece? Eucatex, muita manutenção. PVC expandido, material bom de trabalhar, porém muito frágil, qualquer coisinha estraga. E ela vai ser a terceira tentativa minha agora, que vai ser então uma chapa, de preferência de galvanizado, né? Uma chapa galvanizada, que assim ela evita a corrosão, evita a ferrugem, além de uma pintura daí, eu acho que vai ficar legal. Não quer dizer que eu não vá mandar confeccionar uma lona aqui ainda com um desenho bacana, alguma coisa que fique mais apresentável, vamos dizer assim. Então acho que sobre a porta, o que eu podia falar é isso, né, sobre a construção e qual que foi a ideia da construção da porta, e a gente segue ali para dentro agora para mostrar mais coisas. Bora lá. Ok, como vocês podem ver, a porta na parte interna, ó,
foi muito simples. Eu fiz um quadro para o lado de fora e fiz um outro quadrinho aqui para o lado de dentro, deixando um espaço para que a espuma ela pudesse ser prendida. Então eu abro essa portinhola, coloco a espuma, fecho a portinhola, a própria portinhola aqui já fica fixando essa parte da espuma. Eu disse que tinha 3 milímetros a espuma, mas eu acho que me enganei. São 6 milímetros, se não me engano, essa espuma, e não 3, como eu havia mencionado ali no começo do vídeo, tá? Então uma correção, essa é uma espuminha de 6 milímetros, obviamente que aqui ela está mais estufada um pouco, porque nela está prensada, mas enfim, a ideia é mostrar então a forma que eu usei para fixar ela. Uma portinhola, abre, coloca a espuma, fecha a portinhola, trava aqui e pronto, já está trocado a espuminha. Dá para fazer com filtro próprio de cabine, para quem tiver quiser fazer de forma diferente, porém na hora de você confeccionar essa portinhola dentro desse quadro, eu sugiro que você meça bem a espessura, porque senão, quando você for fechar aqui, o que vai acontecer? Ela vai espremer muito e não vai chegar, tá? Porque com essa espuminha aqui, já tá, ela já pega ali na parte inicial, e já eu tenho que forçar para ela travar. Então veja se vai ser você que vai fazer, se atente a esse detalhe, tá bom? De deixar esse espaçamento para você colocar o material, seja ele espuma própria para o filtro próprio para a cabine, ou essa espuma. No caso de você contratar, aqui na minha região chama-se de metalúrgico, né? Não sei em qual região você está assistindo esse vídeo, mas enfim, pessoal que mexe aí com parte de ferro, né? Para a gente é metalúrgico, fala para o seu metalúrgico aí, para que ele tenha essa atenção, porque aqui vai precisar colocar um material de uma certa espessura e na hora de fechar não pode travar ali no começo, bacana? Então, demais, a estrutura normal com o vidrinho. Repito, eu faria isso aqui hoje se eu fosse fazer toda ela entrada de ar novamente, beleza? Aqui, na parte do chão, o próprio quadro, ó, eu colei uma espuma que quando a porta bate aqui, ela tem uma espuma que ajuda a fazer uma vedação, tá bom? Há muito tempo eu fiz a vedação, tudo certinho, com silicone aqui. Depois o tempo foi passando e eu achei que era desnecessário ficar fazendo a manutenção desse silicone. Mas no quadro das portas tem uma borracha, ó, tá bom? Que ajuda aí na vedação para ficar bem certinho. Então essa é a parte de dentro da porta. Sobre as dimensões do meu espaço de pintura, e isso eu acho importante que você fique atento a esses detalhes. Se você tiver espaço suficiente, faça com uma margem, tá bom? Eu não tenho espaço, eu não tinha como fazer de forma diferente, até porque aquela parede onde tem um adesivo escrito Ossina Capelli, do outro lado dessa parede fica a minha sala de estar, eu moro nos fundos, tá bom? Então eu não tinha mais espaço, eu não tinha como fazer. Daqui da porta até no portão de entrada, eu devo ter aí uns 4,5 metros mais ou menos só, então eu também não tenho espaço para lá, ou seja, o espaço que eu tinha era esse. Mas se você conseguir ter mais espaço, a minha sugestão é que você faça um pouco maior do que isso. Dimensões, largura dela, eu tenho 4,30 metros, como eu acho que seria ideal, se eu pudesse, se eu fizesse, no mínimo, mais meio metro para cada lado. Ou seja, eu acredito que uma cabine com pelo menos 5,30 metros de largura, fica muito tranquilo, fica bem espaçosa, bem bacana para você trabalhar, porque uma das dificuldades que a gente encontra na hora da falta de espaço, né, uma das dificuldades que a gente encontra por não ter espaço, é que a gente fica muito limitado para colocar peças para serem pintadas nos cavaletes. Você acaba não tendo espaço para se mexer, você ficaria amarrado, como diria a minha mãe, você fica maniado, tá bom? Então, 5,30 metros, pelo menos, se eu tiver espaço, era a largura que eu faria dessa cabine. Comprimento dela, comprimento da minha está com 6,60. 6,60 metros, eu deixei esse carro aqui dentro, que é para vocês terem uma noção. Ó, a cabine termina aqui, eu estou aqui, eu vou estar aqui abaixado, pintando uma tampa traseira, eu vou estar encostando na porta aqui, ó, tá vendo? Então, da minha porta até numa tampa traseira de uma Montana, que é um veículo desse, eu vou ter aproximadamente 1,10 metros, tá bom? Então você fica aqui num espaço curto, imagina a porta fechada aqui, você está aqui espremido, né, para fazer uma pintura dessas. Ou fosse uma porta de uma HRV, por exemplo, né, de uma SW4, então você fica aqui limitado, tá bom? Na parte da frente é um pouco mais confortável, vamos ver como é que fica do lado, na parte da frente. Mas primeiro vamos falar da lateral. Ela não está bem dimensionada, ela poderia vir um pouquinho para cá, essa Montana, tá? E sobrar um pouquinho mais de espaço lá. Aqui na lateral, ó, com 4,30, se eu não tiver nenhuma peça, eu já fico numa posição um pouco mais confortável para pintar. Olha só, da parede até na lateral, eu já tenho aqui 1,60 m desse carro. Ou seja, eu consigo fazer um trabalho de pintura aqui, ó, tranquilamente, me dando um belo espaço aqui da lateral, né? E do outro lado da mesma forma. Então as laterais eu consigo ter um bom espaço, tanto de um lado quanto do outro, se eu não tiver nenhum cavalete com peça. Porém, se eu preciso aqui, olha só, colocar um cavalete, tá bom? Para mim fazer uma pintura, olha só como já fico totalmente
Olha só, eu já tenho que estar me espremendo aqui. Imagine que aqui tivesse um paralama, já digo. Eu já teria que estar me espremendo, correndo o risco de estragar a pintura. Ou vamos trocar de lado o carrinho, ó. Eu já tenho dificuldade também de colocar ele aqui. Imagina que aqui tem um paralama, veja como eu fico limitado. Por isso que eu falo, pelo menos meio metro a mais, eu acho que seria já suficiente para não sofrer. E aí eu poderia colocar algumas peças, uma porta, um capô, até mesmo um para-choque, que é uma peça mais grande. Então, sem nenhuma peça, ok, é tranquilo. Quando eu preciso pintar com peça, que eu preciso usar o cavalete, eu já fico aqui tendo dificuldade, tendo que me cuidar. Enfim, então é um espaço que hoje eu faria ele maior. Ok, na parte da frente, então, veja a mesma situação. Se eu tiver que colocar um para-choque aqui, na parte da frente da cabine, ó, eu vou ter que dimensionar esse para-choque aqui. Ops! Na parte da frente da cabine eu vou ter que dimensionar um para-choque, ele vai ficar mais ou menos aqui, olha só como fica sacrificoso. Como é que eu vou estar pintando aqui, ó, e aí na hora que eu tiver que fazer o lado aqui eu já encontro um pouco de dificuldade. Então ele vai ter que ficar necessariamente mais ou menos aqui. Quando ele fica aqui, também não tem espaço, ó, perco espaço entre a frente de um carro, tá? Eu estou pintando aqui um paralama, eu vou pintar aqui, eu já fico quase batendo no carro para conseguir fazer um para-choque, entende? Então vamos lá, eu posso deixar esse carro mais para trás um pouco, e aí eu consigo liberar um pouco mais de espaço, caso eu não tenha pintura para fazer na parte traseira. Então se eu não tenho nada para mexer lá atrás, é assim que eu manobro, tá? Coloco o carro mais para lá, ou dimensiono ele mais para um lado ou mais para o outro da cabine, e assim eu consigo ter um ganho de espaço, que eu consigo não ficar tão preso, tão amarrado na hora de trabalhar. Lembrando que como a minha cabine, a entrada de ar é de lá para cá, eu procuro deixar, por exemplo, um capô, eu não deixo ele com a parte a ser pintada contra o vento. Então por quê? Porque está vindo o vento de lá para cá, está vindo a sujeira de lá para cá, certo? Então eu sempre viro ele de costas, então aqui tem a parte de dentro do capô, e aí sim eu estou pintando o capô aqui. Aí eu corro menos risco de que caia sujeira do que se ele tivesse invertido, tá bom? Ok. Exaustão, sistema de exaustão. Como eu comentei anteriormente, eu não tenho como colocar um exaustor aqui, porque do outro lado dessa parede é a sala de estar da minha casa. Então eu não tinha como colocar o exaustor. Quando eu fiz, a única solução que eu tinha desse lado da parede também, do outro lado ali é uma lavanderia da minha casa, então não tem como eu colocar um exaustor desse lado. O único lugar que sobrou foi esse lado aqui, tá, da cabine, foi na parede lateral, onde desse lado é minha área de preparação, logo eu consegui colocar ali um coletor, né, desse pó, dessa exaustão para cima, sem atrapalhar em nada. Só que aí nós temos um problema, eu diria sério, que acontece, e se você puder, fique atento ao que eu vou falar agora. Uma cabine de pintura, um espaço de pintura, ele necessariamente tem que ter uma entrada de ar linear com a saída de ar. Precisa sempre ser assim. Então, se eu tenho a minha entrada de ar lá na porta, a minha saída de ar, a minha exaustão deveria ser aqui. Aqui onde puxa, lá onde entra. Se a entrada de ar é alta, a minha exaustão deve ser alta. Se a minha entrada de ar é baixa, a minha exaustão deve ser baixa, tá bom? No meu caso, eu não tinha essa possibilidade, acabei tendo que colocar o exaustor daquele lado. O que isso acontece? Entra aqui o ar, mas faz uma espécie de redemoinho e fica aquela turbulência aqui de ar, tá bom? E perde eficiência na exaustão, então você enxerga toda aquela névoa de tinta que ela demora para se dissipar, né? Demora, mesmo eu tendo um exaustor com uma troca de ar muito boa. Eu não vou lembrar agora exatamente para passar, mas aqui então falando sobre o exaustor, ainda vai mais um ponto. Dá um Google aí, quando você for comprar o seu exaustor, e até no ChatGPT, no próprio Google, ele consegue calcular, você passa as metragens do espaço que você tem, e aí você pesquisa o seguinte, fala, olha, eu quero saber que tipo de exaustor eu preciso, um exaustor com quantas trocas de ar. Atenção, quantas trocas de ar eu preciso ter no meu exaustor de capacidade para ele fazer uma exaustão eficiente nessas metragens. Se você não quiser dar um Google, você pode ligar para o próprio fabricante do fornecedor, entrar em contato com o pessoal, que eles vão saber fazer esse cálculo e vão te dar aí um número exato para que você não tenha perda de eficiência. Vou dar um exemplo, ar-condicionado. Normalmente a gente, quando vai colocar um ar-condicionado, você pede lá para o técnico para que ele te informe, você vai informar o espaço que você tem no teu quarto, na tua sala, enfim, no teu escritório. Olha, é esse espaço que eu tenho, quantos mil BTUs precisa o ar-condicionado para que ele tenha uma eficiência bacana, tá bom?
No caso da exaustão da cabine de pintura, é a mesma coisa, você precisa passar as dimensões que você tem, altura, largura e comprimento, para que o pessoal do exaustor calcule para você um exaustor que seja eficiente e que vá te dar 100% do aproveitamento, porque não adianta nada você colocar aqueles axiais pequenininhos de R$150, que tem aí no Mercado Livre até para vender, bem frágeis. Falo por experiência própria, eu já tive 2 aqui, não fazia efeito, tá bom? É melhor do que nada, né? Inclusive, se para você começar não tiver outra solução, com certeza é melhor que nada você ter 1 ou 2 exaustor pequenininho, né? Aqueles exaustores axiais pequenininhos de R$100, R$200, não sei, do que você não ter nada. Então, com certeza é melhor isso do que nada. Porém, se você tem condição de investir um pouquinho mais, já compra um exaustor com uma troca de ar que te dê eficiência na hora da exaustão, porque não tem nada pior do que você estar pintando um carro e estar com aquela névoa toda em cima de você, daqui a pouco você consegue nem enxergar mais o que você está fazendo, né? E tua máscara já não funciona mais porque é muita névoa, então exaustor é uma questão, assim, uma prioridade dentro do teu espaço de pintura, dentro da tua cabine de pintura. Então fica a dica sobre exaustão. Existe uma marca, se não me engano, o meu é Vente Silva, não lembro, tá até ali todo sujo já, né, de tinta, eu não lembro, se não me engano é Vente Silva. Eles são especialistas lá em exaustão de todas as formas, né? Uma exaustão industrial, enfim. Você vai conseguir talvez ter um respaldo lá dos técnicos deles, né? Não é uma propaganda, eu diria, eu estou entendendo uma indicação. É um comentário de que o exaustor que eu comprei e coloquei, e sempre me atendeu muito bem, foi dessa marca, salvo engano, tá? Se não me engano, é Vente Silva, esse exaustor ali. E se não for, eu sei que a Vente Silva eles têm. Eles trabalham com isso, mas se não me engano esse exaustor que eu tenho é aquele ali e ele é bem eficiente, tá bom? Então, vamos lá. Exaustor é sempre na mesma linha de entrada de ar, ok? Exaustor com capacidade de troca de ar do ambiente equivalente com a metragem que você tem. São 2 pontos fundamentais para que você tenha uma eficiência de exaustão e não morra sufocado quando você estiver fazendo a pintura dos carros dos seus clientes aí, tá bom? Outro ponto, agora que eu queria comentar, era sobre a disposição desse exaustor. Se eu tivesse condições, e por condições aqui eu me refiro a espaço, jamais eu faria exaustão nas paredes, tá bom? Eu faria a exaustão na parte de baixo da oficina, ok? Eu faria entrada de ar em cima, assim como é nas cabines profissionais, faria toda uma tela, colocaria os filtros ali, para que ficasse a parte do teto, para que entrasse pelo teto o ar, tá bom? E saísse de alguma maneira pelo chão. Tem várias maneiras de fazer isso, pode ser com grade, pode fazer de alvenaria, colocar dutos de ar com um exaustor lá fora que puxa aqui por dentro, enfim. Aí vale a pena você dar uma pesquisada, ver qual é o modelo que se adapta mais para o seu caso, né? Qual é o valor de investimento que você tem para fazer também, já que a gente está falando aqui de obra de alvenaria, né? Então, mas a dica principal é, se pudesse, faria com certeza entrada de ar em todo o teto e exaustão embaixo, tá bom? Dito isso, não tenho condição, não posso fazer, procure sempre que a exaustão esteja na parte de baixo da cabine. Um dos motivos eu falo, quando você tem exaustão na parte superior, na parte de cima, sabe o que acontece? Você está trazendo sujeira de baixo, do chão para cima, e isso está vindo para contaminar a pintura do teu carro. Pensa comigo, se está tudo limpinho, se tem uma entrada de ar na parte de cima e você tem a exaustão para baixo, a sujeira vai descer para baixo. Dificilmente você vai pintar um capô, um teto, né? Para quem pinta o capô no lugar, dificilmente vai vir sujeira do teto. Agora, ao contrário, acontece, a sujeira vem, ela sobe, ainda mais quando você tem um exaustor eficiente, essa sujeira vai subir, vai levantar. Pela minha experiência aí de mais de 10 anos com espaço mais controlado para pintura, já se provou que é bom, mas não é suficiente. E fato é que, se fosse diferente, as montadoras de cabine de pintura profissionais, como a Usa Itália, Holland, enfim, algumas outras mais aí, não iriam fazer diferente do que elas fazem, né? É a entrada de ar em cima e a exaustão na parte de baixo. Então, pode fazer em cima? Faça em cima, não vai se arrepender com a exaustão embaixo. Não tem como fazer no teto todo, mas consegue colocar a exaustão na parte inferior do piso, coloque essa exaustão aqui e a entrada de ar deixe toda aberta lá na porta, assim como eu falei no começo do vídeo. Então, todo esse ar ele vai estar vindo e vindo para baixo, ele está puxando para baixo. Ele não está trazendo sujeira do chão para cima, para a parte que você está pintado, mesmo que seja um paralama. Aqui no chão da cabine, vocês podem ver que eu forro com papel, tá bom? Isso me permite ficar periodicamente renovando esse papel para que não acumule muita sujeira. Não foi sempre que eu usei, mas recentemente eu vi o amigo Zé Carlos, que é um excelente pintor, tem cabine de pintura profissional, inclusive, Usa Itália, né, uma das melhores aí do mercado. Eu vi ele passando
essa proteção de plástico, eu nunca tinha usado, e eu falei, vou fazer um teste. O que eu tenho para dizer até o momento? Não percebi diferença na quantidade de sujeira que caiu na minha pintura depois que eu isolei as paredes. Sendo franco, sendo honesto, isso não mudou. Mas o que eu acho que mudou, inclusive forrar, né, o chão com papel, deixar tudo bonitinho, isso também não, diretamente eu não consegui perceber uma melhora. Ah, Capelli, agora sim, você fez o isolamento das paredes, né, está colocando papel no chão, parou de cair a sujeira que já tinha? Não. A mesma quantidade de sujidade que tinha antes de eu isolar toda a cabine está acontecendo agora. Então, é funcional nesse sentido? Não. Está igual, minha experiência. Porém, aqui vai uma coisa que me chamou muita atenção. Como eu recebi elogios e como ficou mais bonito para eu vender o serviço com uma cabine isolada, bonitinha, com um adesivo com o nome da minha oficina aqui, né, nos fundos. Então, desde o momento que eu faço uma pintura, essa pintura está no cavalete, um paralama, um para-choque, um carro colocado, eu venho de lá e eu venho fazendo essa filmagem, assim, é outro nível, sabe? É outra percepção de valor. Aqui, quando você isola uma cabine desse jeito, quando você tem um adesivo com o nome da sua oficina, te traz percepção de valor. Essa é uma das grandes diferenças entre um valor baixo para você fazer um serviço e um serviço com valor um pouco mais agregado. Porque imagina, uma coisa é o cliente chegar numa cabine e ver uma coisa tudo suja. Porque cabine de pintura, vocês sabem, é um ambiente que suja, não tem jeito, suja e suja mesmo. Para você manter isso limpo, para quem tem uma rotatividade, aí é difícil, né? Então, mas não é o meu caso, e não é o caso, eu tenho certeza, de muitas pessoas que têm pouca rotatividade de trabalho, né? Pessoas que têm oficinas pequenas, assim como é a minha, em estrutura, trabalha sozinho, muitas vezes com um ajudante só. É possível manter esse padrão aqui, ó, a cabine bem isoladinha, o chão bem forrado, e pode ter certeza, tenha certeza do que eu estou te falando. Isso aqui traz uma percepção de valor para o cliente final, para o consumidor final, que é impagável, sabe? Fora a devolutiva que a gente tem, o feedback do cliente falando, nossa, eu quero trazer meu carro aqui, não vou trazer meu carro aqui porque a gente vê o capricho que você tem pela sua oficina, logo não vai ser diferente no meu carro. Eu recebo vários feedbacks nesse sentido, de que se eu cuido da minha oficina, tá, o cliente ele fica muito mais à vontade, muito mais tranquilo. Eu demonstro para ele muito mais tranquilidade, pelo simples fato da cabine estar isolada. Então, funcional não me alterou nada do que já era. Porém, percepção de valor para o cliente final, e isso não tem preço, isso sim, eu diria que foi assim uma mudança drástica desde o momento em que eu deixei a cabine dessa maneira, né, isolada, tudo certinho. Outra coisa não menos importante você já viu falar, guarde os seus melhores copos para a visita? Você já ouviu falar, não deixe o seu melhor jogo de mesa, de jantar para as visitas, e sim para você? Aqui cabe essa frase como uma luva, eu acho que isso aqui é fundamental. Antes mesmo de que isso aqui, né, esse trabalho de isolar, deixar tudo bonitinho, traga essa noção de valor para o meu cliente, aqui vem o melhor ponto, o que eu mais gostei. Ele traz essa sensação de valor própria. Então, quando você está pintando um carro numa cabine que não está isolada, as paredes já estão tudo sujas de tinta, o chão não dá nem para saber qual cor é, porque isso é comum, não tem como evitar isso. É um espírito que você tem pintando dentro desse ambiente. Faz o teste, pode ter certeza. Outra coisa é você com uma cabine toda limpinha, o mesmo carro que você pintaria de uma maneira numa cabine mais descuidada, vamos dizer assim, vai mudar completamente a partir do momento que você deixa tudo limpo, tudo bonitinho, tudo limpinho. Vai por mim, gente, é uma delícia. A gente se sente bem, a gente quer usar roupa mais limpa. Eu que nunca fui acostumado a usar macacão, agora eu só entro aqui de macacão, porque você sente aquela necessidade de melhorar muito, sabe? Então você melhora na parede, melhora no chão. Opa, eu não usava máscara, agora eu já quero usar máscara. O simples fato de você estar dentro de uma cabine limpinha, bonita dessa daqui, sabe? Te dá um prazer, te dá um ânimo diferente. E é isso que eu acho que faz a maior diferença, faz toda a diferença na hora de quando você vai pintar um carro. Então você entra numa cabine show, aí você já fica animado de colocar um macacão apropriado, aí você já se anima de usar uma máscara, sabe? Não que quem não esteja com a cabine assim, não use macacão e não use máscara, não é isso que eu estou falando. O que eu quero deixar claro aqui é que anima a gente a estar melhor vestido, melhor equipado, sabe? Melhor protegido, quando você está num ambiente muito bacana. A gente se sente realmente
importante dentro de uma cabine de pintura bem limpinha, tá ok? Quero mostrar para vocês também uma outra situação, que é a situação que eu aprendi também com o amigo Zé Carlos, tá bom? De uma oficina em São Paulo, onde ele isola um pouco da mangueira, que é justamente, visualmente fica fácil de você entender que isso aqui não pode ficar batendo no chão, né? Porque aí ela não fica pegando sujidades do chão e trazendo para cima. Eu deixo ela sempre apoiada. Eu isolei esse local aqui também de enrolar a mangueira, e o local aqui pode ver que está bem sujo, ó. Esse é o local aí, né, que a gente está preparando tinta, então ficou fácil agora de eu conseguir trocar esse isolamento. Esse plástico que eu usei por cima é aquele filme plástico que a gente usa para enrolar volante, isolar freio de mão, bem barato isso no Mercado Livre também. Pesquisa por filme de isolamento de volante, filme protetivo para volante de veículos, oficina mecânica, alguma coisa assim, vai ter o rolinho que você passa e depois você só tira esse plástico, passa outro, tá bom? Ele vai proteger, vai evitar de você ficar trocando aí, pintando, trocando madeira e tudo mais, tá bom? Em outro momento eu vou fazer algum vídeo falando sobre ferramentas como essa aqui, por exemplo, que eu tenho usado hoje em dia para fazer o corte né, do filme plástico, ó. Só uma ferramentinha bem bacana, mas vai ser material para outro vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre ferramentas. Aqui também tem, olha só, um termômetro, ó, que eu consigo medir, por exemplo, ó, ele faz um feixe de luz ali no carro, olha só, tem um feixezinho de luz ali, e ele me dá a temperatura aqui, que está a lataria do carro, ó, 17 graus a lataria. Aqui também é uma ferramenta que contribui muito para que a gente tenha a certeza, de forma visual, de que a lataria atingiu aquela temperatura desejada, tá bom? Acho que é isso, os cavaletes, isso é material, como eu falei, para outro vídeo. Então a gente tem aí algumas situações, né, de cuidado com o nosso local de trabalho para evitar sujidade na pintura. Uma delas é, por exemplo, isso aqui faz uma baita diferença, porque toda vez que você vê isso aqui querendo pegar no chão, você não joga mais a mangueira de qualquer jeito no chão, você deixa ela sempre penduradinha, está sempre trocando isso aqui para que ela esteja sempre na parte que a gente usa, né? Olha só, que é essa daqui, ela está sempre limpa, evitando sujidade na pintura, tá bom? Galera, higrômetro, já ouviu falar disso aqui? Higrômetro, termohigrômetro digital. Imagine uma ferramenta fantástica de apoio, tá bom? Eu sei que você sabe pintar, eu sei que você sabe a temperatura que está, em quanto de diluente você precisa usar e tudo mais, tá bom? Com certeza isso é válido. Mas deixa eu te falar, quando você tem um simples aparelho desse aqui, eu não lembro o preço que eu paguei nesse higrômetro, mas pesquisa, pausa o vídeo, olha o higrômetro que é. Se não quiser comprar desse, compre o outro, mas tenha isso no teu ambiente de pintura, tá bom? É assim, ele te dá em números, ele deixa visível aquilo que você sente. E acredite, faz uma diferença muito grande, tá bom? Em relação à umidade de ar, à temperatura, para o uso correto de thinner, etc. Vamos falar dele então, dá uma olhada aqui mais de perto. O que acontece com esse termohigrômetro? Ele tem um fiozinho, esse fiozinho tem um sensor, aqui eu fiz um furo, né, na parede, passei para fora, porque ele precisa ler a temperatura externa e a temperatura interna. No caso da temperatura externa, out ali, ó, ele está falando para mim que a gente está com 15,4 graus na parte de fora da cabine de pintura. Na parte de dentro da cabine, a gente está com 16,4, ou seja, está 1 grau mais quente aqui dentro do que lá fora. Lá fora, a temperatura, a umidade relativa do ar, desculpa, está em 78%, tá bom? São 6 horas e 39 minutos no momento dessa gravação. Então, essas informações são muito importantes para você manter uma qualidade de serviço, e, mais uma vez, uma percepção de valor também para o teu cliente. Então, olha só, ele me dá a temperatura externa, me dá a temperatura dentro da cabine, me dá a umidade relativa do ar e me dá o horário. Um aditivo que eu quero colocar é que na parte do teto eu usei manta térmica, ó. Só na parte do teto já foi suficiente para manter uma temperatura aqui. Nos dias que estão bem quentes lá fora, eu consigo ter uma tranquilidade um pouco maior de temperatura, tá? Uma temperatura dentro da cabine mais amena. Ela diminui aí no mínimo uns 4 graus de temperatura em relação à parte externa. Só essa manta aqui térmica já me ajudou bastante, tá bom? Voltando no meu termohigrômetro, o que acontece? 60%, se você pegar aí a ficha técnica do verniz, da tinta, enfim, dos produtos que você usa, a maioria deles vão dizer o seguinte, olha, umidade relativa do ar máxima de 60%, tá bom? 60% é o que traz as fichas técnicas da maioria dos materiais que a gente utiliza na repintura automotiva. Então, acima disso, é preciso que você baixe essa umidade relativa do ar. Por experiência, quando está nublado e tudo mais, a gente já sabe, né? Você põe a mão na lata, você sente um gelo, você vê uma lata quase suada.
Isso é a umidade relativa do ar, contribuindo diretamente aí para a ineficiência da pintura se for aplicada em cima dessa umidade. Então ele traz essa informação que é importantíssima sobre as temperaturas, sobre a umidade relativa do ar. Sobre a temperatura, não sei se você já passou pela experiência de aplicar um primer e ele aconteceu uma fervura, aquele monte de pontinho, né, que depois você tem que estar lá passando combi filler, né, massinha acrílica. Estou fazendo a propaganda da Sikkens aqui, combi filler. Mas enfim, você tem que fazer aquelas correções com massa acrílica, principalmente o pessoal que mora em cidades, em regiões mais quentes do Brasil, né, se usa muito essas massas devido à fervura que acontece por conta da alta temperatura. Sabe como que eu consegui corrigir isso? Depois de ter um higrômetro desse aqui me dizendo a temperatura correta. Não que você não consiga ver isso no celular. Só que lembrando, lá fora é uma temperatura e aqui dentro da cabine é outra. Então o que acontece? Uma vez que você tem um equipamento simples como esse aqui, deve custar menos de R$100 no Mercado Livre. Você tem um equipamento simples como esse, dizendo para você, olha, a temperatura é X, uma vez que você consegue saber exatamente qual é o diluente correto para a temperatura que está dentro da cabine. E com isso você evitar desperdício, evitar retrabalho principalmente, entende? Então, quando você tem a temperatura controlada, é possível você usar o thinner, né, o diluente adequado para cada situação. Então, o que acontece aqui? Uma vez que você tem o controle, né, por isso é chamado ambiente controlado. Quando você tem o controle da temperatura e da umidade relativa do ar, você tem condição de usar o diluente correto. Está muito quente, partiu um diluente para alta temperatura. É esse diluente aí que me salvou alguns anos atrás de ficar corrigindo com massa acrílica, sabe, porosidades que abriam, verniz que porventura ferviam aqui, porque aqui na minha região, principalmente antigamente, esquentava mais do que esquenta hoje, a temperatura estava sempre acima de 30 graus, e isso trazia fervura em verniz, e eu não sabia o que era, eu não tinha essa informação, então a gente ficava, né, repintando peça, ficava perdendo lá 2, 3, meio dia, às vezes um carro você repassava quase inteiro de massa acrílica, e depois tinha que esperar secar, e depois tinha que esperar para lixar isso tudo, enfim, um baita transtorno, tudo isso por não usar um diluente adequado, e mesmo quando tinha o diluente não sabia a aplicação exata dele, porque um dia pode estar 32 graus, outro dia pode estar 20 graus, né, e hoje a gente sabe que existe diluente e catalisador que contribuem diretamente, né, para a qualidade do serviço e para evitar possíveis erros aí. Então, termohigrômetro, você usa diluente correto para cada situação. Se é uma situação de maior calor, thinner para calor. Se é uma situação de baixa temperatura, thinner, né, diluente para baixa temperatura. Se você tem umidade do ar e você tem um espaço como esse, eu vou mostrar para vocês como que é possível eliminar essa umidade relativa do ar. Uma das situações mais comuns de você pintar um carro quando ele está com a umidade relativa do ar muito alta, ou seja, quando ele está com essa lata aqui suada, né, está fria, gelada, vocês já viram aquelas pinturas que depois de um tempo ela abre umas bolhazinhas, umas micro bolhas bem pequenininhas? Por que isso acontece? Quando você aplica a tinta em cima de uma umidade, você está selando aquela umidade. Essa umidade ela quer sair, ela vai precisar sair para algum lugar em algum momento. Ainda que passem 2, 3, vários meses depois, essa umidade está ali. Ou ela vai infiltrar, aliás, não, ela pode infiltrar e enferrujar a lata, já peguei situações aqui, e depois que ela não consegue escapar, ela ainda estoura para o lado de fora. Então você tem dois problemas. Um é que você está enferrujando uma lataria, a outra é que ela está explodindo para o lado de fora. Ou uma coisa, ou outra, ou as duas até mesmo. Então, umidade relativa do ar dentro de um espaço controlado de pintura é um dos pontos que nós temos que ter mais cuidado para garantir uma qualidade na pintura. E vamos falar sério, ninguém quer repintar depois de 2, 3 meses, 4, 5 meses, né? Um capô inteiro, um para-choque inteiro, porque tinha umidade, estourou aquelas microbolhas, tá bom? Como que nessa cabine eu fiz para corrigir isso? Pessoal, nós temos o Instagram, que é o @minhavidadeoficina, tá bom? Recadinho aqui no meio do vídeo, interrompendo o meu próprio vídeo, pedindo para vocês seguirem a gente lá no Insta, tá bom? @minhavidadeoficina. Tem um pouco de conteúdo lá, um pouco de conteúdo aqui no YouTube, mas sempre que a gente fizer conteúdos no YouTube, vamos deixar marcado lá no Insta, e você vai saber em primeira mão, tá bom? O que está acontecendo aqui no YouTube, tá ok? Então, @minhavidadeoficina, dá essa moral, segue a gente lá e vamos que vamos. Como que eu fiz nesse ambiente, tá? Improvisado que eu fiz, como é que eu fiz para corrigir a umidade relativa do ar? Eu vou mostrar para vocês, ela vai ficar filmando aqui, eu vou ali e vou ligar. Olha só, coloquei lâmpadas de aquecimento, são 10 lâmpadas, ou pelo menos eram para ser 10, né? À medida que o tempo vai passando, uma outra vai estourando, vai queimando, e a gente não repõe imediatamente. Por que que eu não reponho imediatamente? Costuma ser a maior parte do tempo na minha região. Eu sou aqui do interior do oeste paranaense, então a maior parte do tempo aqui está quente, eu não preciso dessas lâmpadas.
quase que 90% eu diria do tempo, do ano, para mim aqui não precisa, não chega, a umidade relativa do ar não sobe, está sempre uma temperatura amena, uma umidade bacana, tá bom? Mas, quando esfria, eu não posso ficar à mercê do tempo, certo? É simples assim, eu não posso depender do clima lá fora para fazer uma pintura aqui dentro, de jeito nenhum, porque imagine se ficar um mês chovendo e com problema, como é que eu vou fazer? Então, solução que eu encontrei, fiz uma fileira com 10 lâmpadas, eu coloquei essas bocais, né, com essas lâmpadas em uma madeira, ó, e eu chumbei em cima parafuso com porca, e também chumbei embaixo, ó, parafusos para que eu pudesse pegar aqui de cima sozinho, tirar isso aqui, descer aqui, parafusar, ir lá na outra ponta, descer lá e parafusar, tá bom? Só que se mostrou não ineficiente, mas desnecessário, tá bom? No primeiro momento eu fiz para que ela ficasse móvel, tanto que aqui, ó, tem o fio dela aqui, ó, sobrando justamente para mim descer. Mas se mostrou totalmente desnecessário fazer isso. Porque, como eu falei, a intenção aqui não é nem esquentar o carro, mas sim tirar a umidade do ar. Esse é o principal objetivo dessas lâmpadas aqui, tá bom? Então são 10 lâmpadas nessa fileira, 10 lâmpadas na outra fileira, e são mais 10 lâmpadas no teto de aquecimento. Ou, pelo menos, era para ser. Eu repito, com o tempo algumas vão queimando, outras vão simplesmente, elas acabam estourando eventualmente. Eu vou ligar aqui para vocês terem uma noção, e é assim que fica essas lâmpadas ligadas. Elas são avermelhadas, tá? Elas não têm aqui de jeito nenhum a função de claridade, inclusive elas atrapalham na hora que você está pintando. Então você liga, aquece o ambiente, se for possível desliga, pinta, ou enfim, eu sempre mantenho as lâmpadas claras, né, as lâmpadas brancas ligadas, para que para que elas não atrapalhem tanto na hora de você pintar. É possível pintar com todas elas acesas, de claridade, as de iluminação e as de aquecimento? Sim, é possível fazer. Eu particularmente não vejo necessidade, então eu ligo elas, aqueço o ambiente, desligo, faço a pintura, se for necessário ligo mais um pouco de novo e assim eu vou dosando a temperatura, né, aqui dentro da cabine e a umidade relativa do ar. Vou ligar as do teto e as da outra lateral e olha só como é que fica. Então a gente tem agora ó, várias lâmpadas ligadas de um lado, do outro. Veja que a iluminação dentro da cabine, né, ela pode atrapalhar um pouco, mas necessariamente não quer dizer que você não vai conseguir pintar com todas elas acesas se você precisar, tá bom? Então é um recurso relativamente barato, né? Se eu faria hoje de novo, possivelmente, a gente tem duas soluções para uma cabine como essa. A primeira solução, lâmpadas de infra dessas aqui, lâmpadas de aquecimento, o pessoal usa muito em aviário para esquentar os pintinhos, sabe? Esse tipo de lâmpada é usada em pessoal que cria aí frango, inclusive. Então vamos lá. Uma das alternativas foi essa que eu adotei, com lâmpadas de aquecimento, e você também tem alternativa, só que aí já é um processo bem mais, eu acho que mais difícil de controlar, de fazer, ou talvez dê um pouco mais trabalho de você fazer a instalação, que é o sistema a gás. Hoje você encontra aí pela internet, com muito mais facilidade, aqueles queimadores a gás. Pesquisa por queimador a gás. Esses queimadores têm de vários comprimentos, né? Então, numa cabine dessa, se você coloca nas laterais, eu já trabalhei em oficina em Curitiba, uma vez que tinha esses queimadores dentro da cabine, eles são enterrados dentro da parede, são vários, né, vários queimadores desse aqui, todo ao entorno da cabine, às vezes tem duas fileiras, uma fileira na parte de cima da parede, outra fileira na parte de baixo, no meio ficam as lâmpadas de aquecimento. E, amigo, depois, esse sim tem o efeito de cura, tá? Porque esses esquentam o carro mesmo. Depois de ligado todos esses queimadores, a lataria do carro ela esquenta mesmo. Então, para aqueles tipos de verniz que aceleram a cura com temperatura elevada, o queimador a gás é uma opção talvez melhor do que essas lâmpadas aqui, ou pelo menos mais eficiente, ou mais rápido. Não quer dizer que quando liga essas 30 lâmpadas, isso aqui não aqueça muito, tá bom? Então eu vou conseguir ter uma elevação de temperatura aqui. Eu acredito que chegue tranquilamente na casa aí dos 30 graus, tá? Ou até mais aqui dentro. Se tiver calor, com certeza vai passar, mas eu me refiro sempre aos dias de frio, né? Como eu falei, quando está calor, e como eu quase nunca uso verniz que depende de uma cura mais rápida, porque eu já pego o serviço com o planejamento de que eu vou só pintar o carro nesse dia, eu só vou mexer com ele novamente no outro dia. Isso já é de praxe eu fazer aqui, então eu não pego serviços que eu precise que eles cure em 2, 3 horas, enfim. E quando isso acontece, eu tenho um painel lá fora, o Infraband, que é para pequenas áreas, então eu tenho o uso do painel para conseguir ter suprir essa necessidade de aquecimento para cura rápida do verniz, tá bom? Então,
Vamos lá, 30 lâmpadas, 10 de cada lado, 10 na parte de cima. Veja que a parte de cima eu fiz 5 e 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Eu fiz 5 e 5, mas como vocês podem ver, estão até a maioria queimadas, porque realmente não tem tido utilidade para elas. Então, galera, é o seguinte, mais uma vez, tá? Só para reforçar, essas lâmpadas, essas 30 lâmpadas aqui de aquecimento dentro da cabine, eu não entendo elas como auxiliares no processo de cura de verniz que exige temperatura alta, mas não significa que elas não possam ser aplicadas para esse fim, tá bom? Então, se você quiser na tua cabine fazer como eu fiz, deixar uma fileira, né, deixar elas removíveis para cima e para baixo, vai pintar um lado de um carro, precisa, faz uma carreira dupla, desce na altura da lateral do carro, você pode ter certeza que até 60 centímetros aí vai esquentar muito essa lataria, vai chegar a mais de 30 graus e talvez com isso você, talvez não, né, com isso você vai acelerar o processo de cura aí para aquele verniz que necessita desse aquecimento para essa secagem, tá bom? Mas se eu uso principalmente para tirar a umidade relativa do ar, porque é a minha necessidade. A minha necessidade pode não ser a sua necessidade, tá bom? A minha é exclusivamente para tirar, como eu falei, a umidade relativa do ar, porque eu nunca pego serviço assim para fazer pintura e polimento no mesmo dia. Em geral, sempre eu faço a pintura num dia, a repintura nesse dia e a entrega do veículo no outro dia, o que me permite daí não estar ligando todas essas lâmpadas. Capelli, qual que é o custo, né, de energia elétrica dessas lâmpadas? Sinceramente, eu não posso dar um valor exato, mas eu posso afirmar que essas 30 lâmpadas ligadas, sendo usadas aí por volta de 2 horas por dia, 5 dias da semana, você vai ter um custo aí em torno de R$350, tá bom? Então 5 dias por semana, 2 horas, vale lembrar que você não deixa, você pega uma lâmpada dessas, todas elas ligadas, você liga por 5, 10 minutos, tá? Então durante toda uma pintura aí você não chega a utilizar ela por mais do que uns 30 minutos, para tirar a umidade relativa do ar. Se você quiser que seque, aí você vai ficar com elas 2 horas ligado perto do carro, né? E se isso funcionar como secagem, né, como aceleração, como contribuinte para que acelere a secagem do verniz, aí você vai ter um tempo de uso maior. Mas para você ter pelo menos uma ideia do custo, imagine assim, 2 horas por dia, 5 dias por semana, são 10 horas, são 40 horas por mês. 40 horas por mês, vou fazer a conta de novo. 2 horas por dia, 5 dias por semana, 10 horas. 4 semanas no mês, 40 horas. Por 40 horas de lâmpada ligada mês, você vai com certeza chegar aí, eu diria, eu vou ser flexível aqui, entre 250 e 350. Mais do que 350? Acredito que não. Menos do que 250? Também acredito que não. Então esse é o valor que você vai ter de custo, de aumento de energia elétrica. Ela não é, assim, energeticamente falando, a situação mais econômica, talvez, né? Eu nunca fiz com gás, para saber qual que é o gasto de gás. Eu sei que na oficina que eu trabalhava em Curitiba, lá na década de 90, que era com gás, a gente trocava 2 bujões de gás por semana. Mas lá a rotatividade era bem maior. Aquelas lâmpadas eram ligadas às 8 da manhã, praticamente, e desligadas, né, final do expediente. Então era o dia inteiro praticamente com aquilo ligado. Até porque era um queimador, tá? Não, eu esqueci de comentar. Era a cabine de pintura. Do lado da cabine tinha o que a gente chamava de queimador, onde tinha esse processo a gás. Você só puxava a parede no meio, a parede, né? Era uma porta onde você abria aquela porta, nessa cabine tinha uma espécie de carrinho que você só empurrava o carro lá para o queimador, fechava de novo. Aquela caloria, ela vinha para a cabine, tá? Você podia ficar aqui pintando, porque não tinha umidade, e lá já estava queimando. Sempre lá coisa de 20 a 40 minutos saía aquele carro, entrava o outro. Então era essa rotatividade dentro da cabine e do queimador que funcionavam paralelamente um do outro, tá bom? Galera, então eu acho que é isso. Eu acredito espero ter, né, contribuído de alguma maneira para tirar alguma dúvida, para elucidar, né, alguma situação que vocês tenham aí em relação, alguma dúvida, né, de alguma situação que vocês têm em relação a fazer uma cabine caseira. Como eu falei, eu uso essa cabine há mais de 10 anos já, acho que há pelo menos uns 15 anos, do jeito que ela é hoje, e vem cumprindo com seu papel muito bem até aqui, né, a gente, claro, há um tempo atrás eu não almejava uma cabine profissional. Hoje eu já tenho um outro pensamento. Hoje eu já, se possível for, a gente tem essa vontade de adquirir uma cabine profissional, mas para quem ainda não tem, sabemos do custo que é uma cabine, né? Não é fácil comprar uma cabine profissional. Talvez para quem já tem um espaço aí que consiga manobrar, dá para fazer uma cabine aí e manter a qualidade da pintura de um carro, né? De uma forma bem mais bacana do que você simplesmente puxar umas lonas do lado, enfim, né? Então é isso, eu acho que deu para
um apanhado geral, desde a porta, o que eu fiz, o que eu mudaria, desde a questão do isolamento, se funcionou ou não funcionou. Claro, não falei das lâmpadas de claridade, acho que não tem necessidade, cada um vai conseguir isso visualmente, né? Olhar, está muito claro, tá muito escuro, preciso iluminar mais, é simples, é colocar mais lâmpadas. Eu coloquei hoje em dia, tem de LED, economiza energia, não precisa daqueles reatores que tem ali, né? Então fica muito bacana com lâmpadas de LED aí, a eficiência muito grande de iluminação, um custo de energia baixíssimo para essas lâmpadas de LED. Então eu acho que a iluminação é um detalhe que não precisa, né, de muita explicação, cada um vai colocar a iluminação que acha que é suficiente para ficar bem iluminado, para ficar bem bacana para poder fazer as suas pinturas aí, tá bom? Galera, eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu fiz com todo carinho, a intenção aqui é compartilhar, né, experiências, compartilhar aquilo que deu certo, aquilo que não deu muito certo, aquilo que fez a diferença ou não. Então a ideia é contribuir para o nosso mundo de oficina, tá ok? Deixa o seu joinha se você gostou, deixa seu comentário, curte aí, compartilha com a galera. Tem sugestão de algum vídeo, tá bom? Deixa nos comentários aí. Capelli, fala sobre isso, ou sobre, enfim, me pontua algum assunto que você tem interesse em saber, que, né, na medida do possível a gente vai estar colocando vídeos, porque a ideia do canal justamente é essa, é contribuir com os nossos irmãos aí, pintores desse mundão de Deus, como diria meu pai, tá bom? Show de bola então, fico por aqui, obrigado e valeu!